Raquel Landim, Haddad deixou claro que agora está nas mãos do Lula. O que a gente já sabe desse arcabouço fiscal guardado a sete chaves e qual é a expectativa do mercado? Quase nada, Felipe. Realmente está guardado as sete chaves e tem um motivo para isso. A equipe econômica está com muito receio do fogo amigo dentro do próprio PT e também existe um receio do governo, e isso vai ser determinante para a gente ver qual vai ser a calibragem desse pacote, que é um receio que acho que permeia esse governo desde o seu começo, que é essa questão entre equilibrar o que eles chamam da base de apoio social e a necessidade de dar uma resposta fiscal para o país, de manter a credibilidade. Tem uma avaliação no núcleo mais próximo do Lula, no núcleo político, eles olham sempre para a experiência da Dilma. E tem ali na cabeça deles a experiência de que quando ela coloca Joaquim Levy e ele chega para arrumar a casa que estava completamente destruída pela experiência econômica fracassada que havia sido feita, de muitas desonerações, experimentos no preço da energia, subsídio em energia, em gasolina, enfim, o país estava um caos. O Levy chega para fazer essa arrumação e a percepção que se tem hoje, olhando do governo Lula, é que ele chega, não consegue fazer porque ela não tem apoio no Congresso e perde também a esquerda. E aí ela ficou sem nada. Então, eles têm muito receio disso. Eles têm muito receio que a esquerda sinta como se fosse um estelionato eleitoral. E aí eles percam o apoio político dos dois lados. Não ganham o mercado e também percam a sua sustentação dentro da esquerda. Então, eles estão tentando ali se equilibrar. O Haddad, ao que tudo indica, parece que trouxe uma proposta, não temos detalhes, mais fiscalmente mais responsável. Ele disse aqui na CNN que não é só uma proposta de controle de dívida, que tem algum mecanismo de controle de gasto. O diabo mora nos detalhes, então a gente não sabe se exclui investimento, se vai com o teto de gastos hoje reajusta o gasto só pela inflação, vai reajustar também pelo PIB, mas pode ser isso. Qual os outros mecanismos que vai ter? Vai ter gatilho, vai ter algum enforcement? Se não cumprir a regra, o que acontece? Eles vão atar as próprias mãos, um governo que quer gastar tanto? Então, assim, tudo isso a gente vai ter que olhar para avaliar se a proposta realmente atende e ela é crível. Mas eu acho que o Lula vai usar esses próximos dias, e é um pouquinho delicado porque o Haddad queria trazer isso antes da reunião do Copom, que acontece na terça-feira. Eu não sei se vai dar tempo para facilitar a queda de juros para o Banco Central, porque o Lula está tendo que arbitrar esse embate político entre a necessidade de dar uma resposta, né, para ganhar alguma credibilidade fiscal e esse receio da ala política de perder o apoio da esquerda. Hélio, o Lula muitas vezes toma uma medida que vai um pouquinho mais para um lado e aí retoricamente ele afaga o outro, ele busca administrar essas questões e parece que isso está acontecendo. Você vê esses ataques reiterados ao mercado, agora diminuíram um pouco, mas até semanas atrás vinham acontecendo, enquanto o Haddad estava estabelecendo pontos, já estava sendo visto ali como alguém mais racional no meio de desenvolvimentistas que muitas vezes são vistos com maus olhos pelos agentes econômicos. O que você espera desse arcabouço fiscal e o que você considera essencial que esteja ali? Felipe, é claro que as forças políticas têm que negociar e tal, mas esse é um tema basicamente matemático, é de orçamento, do que o governo consegue gastar, depende de sua receita. Nesse sentido, ele não é muito diferente de um orçamento familiar. Então, é isso que a gente está falando. O que os investidores, o mercado, entenderam quando o PT estourou, removeu, extinguiu a regra de teto de gastos? Isso é horrível. E o mercado caiu, dólar subiu, juros dispararam e desde então a gente não tem uma âncora. Qualquer coisa que vier já é positivo em relação à situação de hoje, Felipe. Então, ainda que venha um negócio fraco, os investidores vão dizer, tá bom, ele não pode gastar tudo o que ele quer, ele vai ter que minimamente cumprir alguma regra. Positivo, mas pode não ser o suficiente
para ancorar as expectativas, para fazer o Banco Central diminuir a Selic, porque tudo isso depende dessa questão que não é política, é uma questão de fundamentos econômicos, fatos, orçamentárias, basicamente matemática, Felipe. Então, eu espero, né, embora qualquer notícia vá ser entendida como positiva, eu espero que tão mais próxima ela ficar do teto de gastos seria o ideal, né? Então, vamos ver o que vem, e eu não estou muito confiante de que venha algo que o mercado vai achar próximo ao teto de gastos. Eu acho que vai achar que o governo ainda quer a sua licencinha para gastar bastante mais do que no ano anterior. Vamos ver. Hélio, quando você falou que espera um arcabouço fiscal, pelo menos quer, né? Mais próximo possível do teto de gastos, a senadora Ana Amélia estava balançando a cabeça, concordando, porque ela inclusive participou da votação do teto de gastos, citou isso no comentário anterior sobre a lei das estatais, daquela trava que foi colocada para o crescimento desenfreado dos gastos públicos. O que a senhora espera agora? Olha, eu lembro bem, Felipe, que quando a gente votou a PEC do teto de gastos, a bancada da Bahia, que era comandada por ninguém mais, ninguém menos do que Rui Costa, que era o governador, porque ele tinha aplicado uma regra fiscal na Bahia muito adequada, foi muito elogiada, e a bancada da Bahia, por coerência, eu me lembro bem do nosso querido Otto Alencar, votaram a favor do teto, de contrário a toda a posição tomada pela bancada do PT dos outros estados. A verdade é que o dilema é, como disse o Hélio também, Felipe, é fazer um ajuste entre compatibilizar gasto social com equilíbrio fiscal. Se conseguirem amenizar um fim do teto de gastos, vai ser uma grande uma grande engenharia matemática, contábil, orçamentária, para dar um desfecho favorável à expectativa do mercado, a isto que pode ter reflexos altamente positivos ou altamente negativos. Aí, nesse caso, louve-se, estou achando até que o ministro Haddad já está com o cabelo embranquecendo muito cedo, tantos são os dilemas que ele tem pela frente. Mas acho que o presidente Lula teve a sabedoria, na semana passada, de puxar, puxar a orelha dos seus ministros, quando ele disse, olha, parem de anunciar genialidades enquanto o governo não tiver, e por isso talvez o segredo em relação a isso, não tiver definida a posição do governo sobre esses temas. Então, isso cria só confusão. E foi um bate-cabeças nas últimas semanas anteriores, agora. Então, isso está guardado, a sete chaves está correto, para evitar. Claro que a surpresa será quando abrir esse pacote. Isso vai ser uma boa notícia, uma má notícia, uma média notícia, mas é o mercado que vai reagir. E essa questão não adianta, é matemática. Você só pode gastar, como lembrou bem o Hélio, é uma questão do orçamento familiar, não é diferente. Então, vamos esperar que venha uma resposta inteligente para este processo fiscal que o ministro Haddad entregou ao presidente Lula. Que venha uma proposta inteligente que aí sim ele pode atender, não apenas a uma questão política do partido dele, mas também a sociedade que acreditou nele. Quando o Lula deu essa chamada ali nos próprios ministros para dizer, olha, não divulguem antes de passar pela Casa Civil, ele justamente pregou que se passasse pelo ministério comandado pelo Rui Costa, esse que foi citado pela ex-senadora Ana Amélia, que era governador da Bahia naquela época de votação do teto de gastos. O que você espera, Joel? É o primeiro real desafio do Haddad na sua pasta. Vamos ver se cola esse novo marco fiscal. Uma coisa a gente sabe, ele vai ser menos restritivo do que foi o teto de gastos. Há uma percepção de que o teto de gastos era restritivo demais, que ele sacrificava o investimento de uma maneira muito brutal e de que, ano após ano, aí nos últimos anos, o governo, seja o Bolsonaro, seja o Lula que assumiu, não foi capaz de se pautar pelo teto de gastos. Em um ano justificado, o primeiro ano da pandemia, mas dali para frente uma situação bastante diferente. Bom, eu imagino que a nova regra, apesar de ser menos restritiva do que o teto de gastos, ainda assim, se ela for para cumprir aquilo que se espera dela, ela terá que ser, em alguma medida, restritiva. Ela vai ter que impor ao governo, daqui para frente, restrições, limites em gastos que ele gostaria de fazer.
seja na sua negociação com as bancadas do Congresso, seja nas agendas das pautas dos diferentes ministérios, seja nos programas sociais ou no pagamento do auxílio para a população, vai limitar o que o governo pode gastar. E o real teste da regra não vai ser só nesse primeiro momento, embora já seja um teste, é claro, de que se ela está bem desenhada ou não está, mas o real teste dela vai ser ao longo desse próximo ano e ao longo dos próximos anos, se, de fato, na hora H, o governo vai ser levado a cumpri-la. Portanto, uma coisa importante para a gente olhar desde já é que consequências, que mecanismos essa regra vai trazer caso o governo fure as restrições que ela traz. Isso já é um elemento importante da gente olhar desde já. E, finalmente, Felipe, só para terminar brevemente aqui, eu não sei se digamos que ele apresente, assim, uma regra fiscal excelente. Eu não sei se só essa apresentação da regra já tem um impacto tal na previsão de inflação que justificaria para o Banco Central, já nesta semana, baixar a taxa de juros. Então, eu não sei o que é melhor para o governo, porque se apresentar uma regra e o Banco Central não baixar a taxa de juros, de novo vai se configurar aquele conflito de novo. Eu não sei se o melhor, talvez até, fosse um dia depois ali, só para ficar para a próxima. Não, Joel, a expectativa hoje, qual era o plano do ministro Haddad? Apresentar a regra para que na reunião a maior parte do mercado não espera uma redução da taxa de juros já nessa reunião, mas existe um mecanismo de comunicação muito importante com o mercado financeiro, que é a ata do Copom. Sim. Então, a expectativa do ministro Fernando Haddad era apresentar o arcabouço fiscal para que na ata do Copom o presidente Campos Neto e os membros do Copom já dessem um sinal de que vai ser, não um elogio, um sinal de que a partir da próxima reunião já vai ser possível iniciar o ciclo de queda de juros, porque você precisa preparar o mercado, né? Você não pode fazer aos solavancos. Quem é que gosta de impor limites a si próprio, né? O governo não gosta, não. Você quer complementar, Gabriel? Não, sobre esse tema, acho que a gente tem que esperar sair o que vai ser realmente a proposta, né? Mas é só notar que o ministro Haddad está fazendo o que muito ministro não está conseguindo fazer, né? Reservar para cumprir inclusive com a chamada pública que a gente acompanhou semana passada do presidente Lula, dizendo, olha, qualquer decisão de governo tem que passar primeiro pela Casa Civil. E a gente precisa decidir isso em conjunto, de forma coordenada. Então, o ministro Haddad, está todo mundo curioso. Hoje eu vi a Raquel tentando descobrir lá nos bastidores, e aí qual que é o resultado? Está todo mundo curioso, mas ele fez o correto, ele passou para o presidente Lula e quando chegar a hora de divulgar, vai ser divulgado de forma coordenada, né? Vamos ver que nota o Haddad vai ganhar por esse dever de casa.